Já estamos gravando, né? Vamos continuar, ou melhor, essa é a nossa última aula de bibliologia, que é estudo das Sagradas Escrituras, né? E iremos, a próxima disciplina nossa será o Antigo Testamento, panorama do Antigo Testamento, né? E a próxima será o panorama do Novo Testamento. E nessas duas próximas disciplinas, nós vamos aprender sobre Bíblia mesmo. Nós vamos aprofundar, mesmo sendo um panorama, né? Nós vamos aprender bastante sobre a Bíblia, sobre os livros da Bíblia, como que a Bíblia se mostra para a gente, né? Qual o plano de Deus para a humanidade através das Sagradas Escrituras. Então, nós vamos aprender bastante. Então, vamos começar com o Antigo Testamento, lá em Gênesis. Vamos caminhar por todos os 39 livros do Antigo Testamento. Nós vamos falar bastante sobre a particularidade de cada um dos livros, né? É claro que não dá para a gente falar tudo, porque é um estudo, né, panorâmico, mas, na verdade, dá para a gente aprender muita coisa. Dá para a gente aprender bastante coisa e nós vamos trabalhar dessa forma, né? O Antigo Testamento primeiro, depois com o Novo Testamento. Então, vamos preparar que a partir da semana que vem estaremos aprendendo mais sobre Bíblia mesmo. Amém? Então, vamos começar nossa aula compartilhando aqui o slide, os slides, né? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Aqui. Bom, então aqui, essa é o início, a nossa última aula, né, de bibliologia, e nós vamos aprender nessa aula traduções e versões bíblicas. Nós vamos falar mais um pouco da Septuaginta, da porção samaritana do Pentateuco, né, que é vamos falar do povo samaritano, da porção bíblica que eles acreditavam, né, que é o Pentateuco. Vamos falar da Vulgata Latina, que é uma tradução a versão dos originais para a língua latina. Deixa eu só aqui permitir aqui. A versão dos originais, né, o grego e o hebraico para a língua latina, né, que era a língua, logo depois do grego, foi a língua que prevaleceu. Nós vamos falar sobre as versões e traduções siríacas, né, que é aquelas traduções dos sírios, né, os sírios, melhor dizendo, que é a mesma coisa do aramaico. O aramaico era a linguagem deles, ali, dos sírios. E as traduções parciais e completas para a língua portuguesa. Isso aqui já é bem mais recente, mais perto da gente, né? Quando começaram as traduções parciais e depois as completas para a língua portuguesa. E as traduções parciais e completas no Brasil. E assim encerra o nosso estudo. Esse é o nossa introdução, né? Que nós vamos estudar hoje. Vamos fazer a diferenciação entre tradução e versão. O que é tradução e o que é versão? Muitas vezes, os estudiosos, eles usam como sinônimos, né? Eles falam assim, tradução e versão como sinônimos. Mas aqui nós vamos definir cada uma.
a gente didaticamente, né, ter esse entendimento. Então, o que é a tradução? Tradução é uma passagem de um texto de um idioma que não seja original para outro idioma. Então, o que seria a tradução da Bíblia? Tem um idioma, né? Que não é original. Aí a gente pega esse idioma que já, por exemplo, vou dar um exemplo, o inglês. Aí você pega a tradução inglesa, a Bíblia inglesa, né? E passa e traduz ela para o português. Então, o inglês não é uma língua original dos tempos bíblicos, né? É uma língua mais recente. Então, o que você pega? Você pega uma tradução dessa língua inglesa e traduz para a língua portuguesa. Esse é um exemplo, né? Tem vários outros. Então, isso é tradução. Existe também a tradução literal, que é um tipo de tradução que procura expressar o mais próximo do texto original. É o mais próximo da palavra, né? Aí sim, aí já é uma tradução literal. Aqui, aqui eu não posso pôr texto original, porque senão seria versão. Depois vocês corrigem aí, tá? A tradução literal é um tipo de tradução que procura expressar o mais próximo possível do texto, palavra por palavra. Então, você vai ter uma tradução literal de um texto o mais próximo possível. É a literalidade, né? Versão, e aqui vamos falar o que é versão. É a transposição de um idioma original para outro idioma. Ou seja, nós temos a Bíblia Sagrada. A gente vai lá no grego e traduz o Novo Testamento para a nossa língua. Ou seja, por exemplo, o português. Aí você vai lá no hebraico e traduz para o português o texto hebraico do Antigo Testamento. Isso é uma versão. Então, a diferença da tradução e versão é que a tradução ela é feita de um texto que não é o original. E a versão é a transposição do idioma original para o seu idioma, para o idioma que você está traduzindo. Essa é a diferença dessas duas. Aqui vai aparecer muitas vezes a palavra tradução no sentido de versão. Os teóricos eles não fazem muito essa diferença, não. Mas aqui, como eu falei, né, didaticamente, nós vamos aprender o certo, como que se dá essas duas questões, né? Tanto a tradução como a versão. E também temos a transliteração, é a conversão da letra por letra. Ou seja, se você vai pegar, por exemplo, o nome Josué, lá em hebraico, que é Yeshua, né? Você vai e passa para um outro idioma, letra por letra. Aqui a gente não vai entrar no mérito de como que faz isso, não, porque é uma questão muito complexa e a gente tem que estar bem preparado, bem focado para a gente poder fazer a transliteração da maneira correta. Mas o que eu quero que vocês saibam aqui é que existe esses três módulos aqui, né? Tradução, 4 modos, né? A tradução literal, a versão e a transliteração. Tudo isso faz parte aí, os teóricos usam nessa questão de passar de uma língua para outra, né? Um texto de uma língua para outra. Nós estamos falando aqui da Bíblia, porque a Bíblia é nosso objeto de estudo. Mas é qualquer tipo de tradução. Você vai ter essas condições aqui, tá? Qualquer tipo. Bom, alguma pergunta a respeito disso aqui? Porque a gente tem que entender bem essa questão da tradução, da versão, da transliteração, para a gente poder caminhar aqui. Alguma pergunta? Por mim, não.
Tá tranquilo, então? Tranquilo para mim também. Então vamos lá. Vamos continuar, então. Próximo slide aqui. Nós vamos falar da Septuaginta. Os irmãos se lembram que eu já citei esse nome aqui, Septuaginta, algumas vezes no nosso estudo, né? Essa Septuaginta, ela foi a tradução do Antigo Testamento para da língua hebraica para a língua grega, do hebraico para o grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e a Septuaginta, ela traduziu a Bíblia, ou melhor, ela traduziu essa versão. Veja que é muito assim, versão e tradução, muito assim, a gente usa muito um no lugar da outra, né? E os próprios teóricos usam também dessa forma. Então, vamos falar a tradução para a gente entender melhor. A Septuaginta, ela tem uma lenda que o rei do Egito, esse cidadão aqui, ó, Ptolomeu II, Ptolomeu era um dos generais de Alexandre o Grande, que Alexandre o Grande ele dominou todo o mundo ali, e Ptolomeu é um dos generais que ficou incumbido de governar o Egito. O Seleucidas ficou incumbido de governar lá a Síria, lá em cima. E os Ptolomeus, o Egito. E teve mais 2 generais que ficaram incumbidos de governar outras regiões ali do Oriente Médio, né? Do Oriente Próximo, né? Então, esse Ptolomeu aqui, veja bem que Ptolomeu ele não é uma pessoa. Ele é um cargo, por exemplo. O faraó tinha vários faraós, né? E Ptolomeu também tinha vários governantes que tinham esse nome de Ptolomeu, porque ele herdava ali a dinastia dos Ptolomeus, ele herdava ali poder. Então, esse Ptolomeu aqui, chamado de Ptolomeu II, ele foi governante do Egito que fez com que essa tradução do Antigo Testamento fosse feita do hebraico para o grego. Então, foi esse cidadão aqui, Ptolomeu. Existe uma lenda, isso aqui é uma lenda, viu, irmãos? Não tem, assim, uma comprovação que realmente isso aconteceu. É uma lenda que 70 anciões lá, israelitas, né, eles se reuniram e em 70 dias eles traduziram todo o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Isso é uma lenda. E cada um estava numa localidade e eles começaram a traduzir. Depois se reuniram lá em Alexandria e completaram, né, essa tradução da Septuaginta. Eu creio que isso aqui é uma lenda mesmo, que não seria muito possível isso acontecer. Esses homens se reunir, cada um numa localidade, e depois apresentarem lá como se fosse um só, né? Uma só tradução. Eu acho difícil isso, sabe? Mas tem essa lenda, existe essa lenda. E dizem que era 12 tribos, 6 de cada um. Viajaram até Alexandria, né? Em 72 dias, traduziram o Pentateuco para o grego. Em 72 dias, né? Toda a Torá, toda a lei, traduziram para o grego. Eu creio que é bem difícil que isso tenha ocorrido mesmo, mas está lá na história, né, muitos entendem que é realmente uma lenda, que isso aí ocorreu sim, a tradução de todo o Antigo Testamento, mas não dessa maneira que eles estão falando aqui, né? Então, vamos lá. Eu já falei também em horas passadas que essa tradução da Septuaginta, ela dividiu em 39 livros. Já falamos que a divisão hebraica é diferente, 22 livros.
porque juntaram vários livros e juntaram como se fosse um só. Mas na nossa, ou melhor, na Septuaginta, é 39 livros, e a Septuaginta, quando ela foi escrita, ela incluiu mais 7 livros. Veja que isso aqui é lá no período interbíblico, né? Reuniu mais 7 livros, que são os livros apócrifos, né? A Igreja Católica usa esses livros a partir do Concílio de Trento, ficaram efetivados esses 7 livros como canônicos, né? Para a Igreja Católica. Então, já tinha esses livros, já estavam incorporados na Septuaginta. Porém, tanto os cristãos que surgiram lá no Novo Testamento, tanto como os hebreus, né, os judeus, eles não aceitam esses 7 livros, né, no cânon do Antigo Testamento. Então, entre os católicos e os protestantes, deixa eu liberar aqui. Então, entre os católicos e os protestantes, não tem nenhuma divergência no que se diz respeito ao Novo Testamento. O Novo Testamento para os católicos e para os protestantes não tem nenhuma diferença, nenhuma divergência, né, a respeito do cânon. A divergência que tem entre os católicos e os protestantes são a respeito aqui do Antigo Testamento, por causa desses 7 livros que foi incluído na Septuaginta, e depois o Concílio de Trento, depois, que foi a Contra-Reforma, ela ratificou, né, esses livros como canônico, e a Igreja Católica usa eles como livros canônicos, né? Então, aqui, que eu já falei, no século XVI, lá no Concílio de Trento, bateu o martelo que eles fazem parte do cânon católico, né? Só um minutinho. O Concílio de Trento foi uma reação da Igreja Católica, à Reforma Protestante, né? Foi uma reação para tentar fazer com que a Reforma Protestante fosse abafada, né? E eles fizeram ali o Concílio de Trento, no século XVI, e esse concílio, você vê que a coisa foi tão assim grave, né? Perturbadora para a Igreja Católica Apostólica Romana, que demorou 19 anos esse concílio. Um concílio que durou 19 anos justamente para abafar o crescimento da Reforma Protestante, né, dos homens que tinham efetuado a reforma, para que ela não se espalhasse, né, para o mundo inteiro da forma que estava acontecendo, né? E pelo menos conseguiu abafar, em certo ponto, conseguiu abafar muito o crescimento. Por exemplo, aqui no Brasil, o catolicismo, né, que chegou aqui lá primeiramente com os portugueses, que trouxeram o catolicismo, né, eles só deram abertura para os protestantes entrarem aqui no Brasil lá no século XVIII. Né, ficaram no século XIX, ficaram 300 anos aqui somente com os católicos aqui, com os jesuítas, né? E até que os jesuítas foram expulsos do Brasil através do padre, esqueci o nome agora do conde lá, que ele expulsou os jesuítas, né, e abriu espaço para as igrejas protestantes começarem a vir para o Brasil. Né? No decorrer da aula, que eu lembro o nome dele. Então, foi a reação da Igreja Católica Apostólica Romana à Reforma Protestante. Então, esse foi o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, o que aconteceu? Ele ratificou os 7 livros que eram os chamados apócrifos, né? E só para ter uma ideia aqui, a versão que a Igreja Católica usa atualmente
é a Vulgata Latina. Foi a versão feita por Jerônimo. Jerônimo era um pai da igreja que ele traduziu do grego e do hebraico o Antigo e o Novo Testamento. E o que aconteceu? A Igreja Católica ela usa essa versão até hoje. Até hoje ela usa a versão, é a versão oficial da Igreja Católica, né? Aqui nós vamos falar um pouco dos samaritanos. Os samaritanos são aquele povo, né, que no Novo Testamento tinha uma rivalidade muito grande com os judeus. Os judeus não gostavam dos samaritanos de forma nenhuma. Eles tinham uma rixa, né, vamos falar assim, com o povo samaritano. Quem são os samaritanos? Durante o cativeiro babilônico, o povo de Israel, o povo judeu, né, tem uma diferença aí. Nessa questão aqui do reino dividido, os irmãos lembram que eu falei que depois de Salomão, o reino foi dividido. E ficou 2 tribos do sul, que é Judá e Benjamim, e 10 tribos do norte. Essas 2 tribos do sul teve a capital lá em Jerusalém, e as 10 tribos do norte teve a sua capital em Samaria. Né? E o que aconteceu? Eles levaram as 10 tribos do norte cativas, e essas 10 tribos do norte, que era chamado de Israel, não voltou mais. Ficou espalhado pelo mundo. E depois as 2 tribos do sul, que ficou conhecida como Judá, foi levado cativo alguns anos depois, né? 120 anos depois, eles foram levados cativo pelo Nabucodonosor. Já não eram mais os assírios levou cativo as 10 tribos. Já Nabucodonosor, que era um babilônico, levou cativo 120 anos depois, aproximadamente, a Judá, que é o reino do sul. E nessa leva de Judá, reino do sul, qual que era a política dos babilônicos? Dos assírios também era assim. Eles tiravam o povo da terra e traziam novos povos, colocavam no lugar. Só que os babilônicos não levaram todas as pessoas de Judá, né? Não levaram todos, deixaram alguns. E esse povo judeu que ficou aqui na Terra Prometida, né? Na região de Jerusalém, né? Israel, começaram a se misturarem com os povos que os babilônicos trouxeram para ocupar essa terra. Aí surgiram os samaritanos. Dessa mistura surgiram os samaritanos. Então, os samaritanos eram uma mistura entre os judeus que ficaram na terra e não foram para a Babilônia, que são os judeus mais pobres, né? Porque os que foram para a Babilônia foram aqueles judeus mais abastados, né? Ricos, das grandes famílias, né? Veja que Daniel e seus amigos eram uma classe alta. O próprio Jeremias também. Jeremias, né? Ezequiel, né? Que foi levado ali. Então, eles ficaram na terra e começaram a ter relações, começaram a se casarem, né? E surgiu, então, os samaritanos. Os samaritanos são esse povo que ficou ali na terra. Quando os judeus voltaram, lá no cativeiro babilônico, aí ficou os samaritanos de um lado e os judeus do outro. Esses judeus legítimos, digamos assim, puro sangue de um lado, e os samaritanos que eram misturados do outro. Aí ocorreu aquela divisão, né? aquela guerra. Os samaritanos não gostavam dos judeus e nem os judeus dos samaritanos. Tanto que, quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, Jesus ele quebrou um paradigma muito, muito grande, porque Jesus era judeu
estava conversando com a mulher samaritana. Aí está aí o primeiro paradigma, né? Um judeu conversando com uma descendente de samaritanos. E ainda por cima uma mulher. E ainda por cima uma mulher que tinha vários maridos, né? Que teve vários maridos. Então Jesus quebrou esse paradigma ali ao conversar com a mulher samaritana lá no Poço de Jacó. Esse relato está lá no capítulo 4 de João, né? Então, uma coisa que interessante, né, que eles não gostavam mesmo de judeus, nem judeus gostavam dos samaritanos. E esses samaritanos, eles tinham uma porção da Bíblia que eles acreditavam. Eles não acreditavam, eles acreditavam somente no Pentateuco e mesmo assim uma porção, não era todo o Pentateuco. Eles acreditavam no Pentateuco. Então, nos livros históricos para frente, eles não acreditavam de forma alguma. Então, esse também foi uma das versões, aliás, não foi nenhuma versão, é uma porção realmente que eles criam, né? Que eles creram, porque não tinha essa. Era somente o Pentateuco. Algumas partes do Pentateuco. Eu creio que não era nem todo o Pentateuco, eram algumas partes do Pentateuco que os samaritanos acreditavam, né? Aqui eu citei aqui só porque existe esse entendimento de que é uma porção do Pentateuco do que os samaritanos eles acreditavam. Então eles tiraram aqui do próprio texto hebraico. Veja bem que eles tiraram essa versão, essa porção, né, do hebraico. E não é nem uma tradição e nem uma versão, porque eles separaram uma porção lá do Antigo Testamento mesmo, lá do Pentateuco, e começaram a crer, né, nessa porção. Então, eu fiz esse apanhado tudo e para vocês entenderem quem que eram os samaritanos. Eram inimigos do povo judeu, né, por causa dessa situação lá no período do cativeiro babilônico. Moisés, pelo fato de que os samaritanos contém os 5 livros de Moisés, pelo fato de que os samaritanos acreditavam somente nos primeiros 5 livros da Bíblia. Então, grosso modo, eles acreditavam no Pentateuco. Algumas porções, sim, mas eles acreditavam no Pentateuco. Eles aceitavam o Pentateuco como uma palavra de Deus, né? Somente isso. Síria. Versões e traduções síricas. Aquele povo que vivia ali às margens do mar Mediterrâneo, né? Os sírios, são amplamente falados na Bíblia, né? Inclusive, uma das mulheres que casou com o rei de Israel, chamado Acabe, ela era dessa região aqui, ela era da Síria, e adorava os deuses, né, sírios, né? Que era Baal, Azerá. Azerá era o Baal, era o deus das moscas, né? Que era chamado de Baal Zebub, era o deus das moscas, né? E que, na verdade, não era deus coisa nenhuma, né? Ele era um demônio, né? Que era adorado ali. No Novo Testamento, Jesus fala, né? Baal Zebub, o deus das moscas. Tinha 2 cidades, né, proeminentes nessa região aqui da Síria, que era Tiro e Sidom. Inclusive, a Jezabel, mulher do rei Acabe, ela era dessa região, Tiro e Sidom, adorava Azerá, né, que era o poste ídolo, e adorava também o Baal, né, que era o deus lá que recebia sacrifícios, né, de crianças, né. Era muito comum esses deuses receber sacrifício de crianças. E o Azerá era o poste ídolo.
esse pessoal aqui, esse povo adorava lá, que é chamado de poste ídolo, né, que as pessoas se reunirem diante desses postes, que hoje em dia tem uma versão moderna desses postes ídolos, né, que é os obeliscos. O obelisco é nada mais do que uma versão desses postes ídolos, né? Inclusive tem um obelisco aqui na Praça 7, né, que é o pirulito da Praça 7. É uma versão moderna desses postes ídolos. Lá no Vaticano também tem um poste ídolo. Ou então um obelisco, né? Então, esse povo adorava esses deuses, né? E quando a gente estiver estudando lá o Antigo Testamento mais a fundo, nós vamos falar de cada um desses deuses que ocorria aí nessa época, né? Então, esse povo é o povo da Síria, né? Até hoje tem lá a Síria, lá o país da Síria, é um povo que permaneceu, não foi extinto, né? Inclusive, acontece esse terremoto que aconteceu aí há pouco tempo atrás, aí, aconteceu na região da Síria e na região lá da Ásia Menor, onde é a Turquia hoje. Morreu várias pessoas lá, teve vários, né, um terremoto lá que matou várias pessoas, é nessa região aqui. E eles ficavam ali nas margens, né, do mar Mediterrâneo. Então, era outra versão. Era uma versão que eles tinham também. Né, que eles tinham esse idioma sírico, que era sírico é o mesmo que o aramaico. Inclusive, algumas porções da Bíblia foi também escrita em aramaico, né, do Antigo Testamento, hebraico e aramaico, algumas porções. Então, tinha também essas versões e traduções siríacas, né? A versão peshita, que tem um significado simples ou comum, também faz parte dessa, né? Essa versão é conhecida como Vulgata Siríaca. Então, essa peshita aqui ela é muito conhecida. É uma versão bastante conhecida e ela é conhecida também como Vulgata Siríaca. E é datada do século IV e sexto, quinto e sexto depois de Cristo. Então, tem essas versões também. Essas versões, elas estão ali, ficam em museus, né, que nós lemos na última aula, elas ficam em alguns museus ali. E agora nós vamos falar da Vulgata Latina. Essa Vulgata Latina, ela foi traduzida por Jerônimo, né? Ela foi por mais de 1000 anos. Ela predominou como a palavra, como a Bíblia mesmo, a Bíblia que não tinha outra tradução do hebraico e do grego, era somente era somente para a língua latina. Né? Jerônimo ele traduziu ela por volta do terceiro, quarto século, que ele viveu ali, depois de Cristo, ele traduziu do grego e do hebraico para o latim, e ela foi usada por mais de 1000 anos. Só tinha essa versão. As outras eram esporádicas, né? Eram coisas poucas, né? Mas essa Vulgata Latina, ela predominou durante 1000 anos. Foi toda a Idade Média que era somente em latim. E a Bíblia era ensinada na igreja da Idade Média, era só latim. Até recentemente, os padres eles rezavam a missa em latim, porque eles não aceitavam a tradução da Bíblia, do latim, para as línguas vernáculas, né? As línguas do povo. Então, eles rezavam a missa em latim e diz a tradição que eles rezavam de costa para o povo, né? Então, aquela pessoa que ia no culto ou ia na missa, ela saía de lá sem saber nada, porque era
era proferida a missa numa língua que ninguém entendia, e o padre ficava de costas para o povo. Né? Os líderes ficavam de costas para o povo. Mas era somente a Vulgata. Aí, como começou a reforma protestante, os reformadores começaram a traduzir do latim para as línguas, né? As várias línguas dos povos. Aí se deu ali a reforma protestante. E com a invenção da prensa, né, da imprensa, por Gutenberg, aí ficou muito mais fácil a disseminação das línguas nativas, né, que a Bíblia estava sendo traduzidas, e começaram a espalhar por todo mundo a língua, a Bíblia na língua do povo, né? E de uma forma bem fácil de entender. Aí que desencadeou mesmo a reforma protestante. Até então, a Bíblia oficial era a Vulgata Latina e na língua latina, né? O latim que predominava. No século IV, Damásio, o bispo de Roma, encarregou Jerônimo, né? Veja bem aqui tem a história da tradução de Jerônimo, né? Jerônimo foi um pai da igreja que traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim. Aqui. No século IV, o bispo de Roma encarregou Jerônimo, que era um grande estudioso de línguas, das línguas do latim, grego e hebraico. Veja bem que ele era um poliglota, né? Ele falava fluentemente, né, o latim, o grego e o hebraico. E esse bispo de Roma aqui, o Damásio, ele ordenou, né, que Jerônimo fizesse uma tradução das escrituras para o latim. É essa Vulgata em latim que nós estamos falando. No início, Jerônimo começou a tradução a partir do grego, né, da Septuaginta. Então, era uma tradução, né, começou a partir de uma língua e depois desistiu e mais tarde iniciou a sua tradução através do hebraico. Então, ele começou com uma tradução, depois ele passou a traduzir da língua original, que era o hebraico. Sua tradução foi completamente traduzida no ano de 405 depois de Cristo. Então, 405 depois de Cristo, a Vulgata Latina ficou pronta. E daí ela predominou até a Reforma Protestante. E a Vulgata Latina, como nós já lemos aqui, ele incluiu os 7 livros apócrifos, que nós falamos anteriormente, né? Que ele incluiu os 7 livros apócrifos e alguns pais da igreja aceitavam os 7 livros apócrifos, alguns pais da igreja não aceitavam, e ela tinha aquela discordância, né? Agora vamos falar um pouco, deixando a Vulgata Latina para trás, nós iremos falar sobre as traduções para a língua portuguesa, que, na verdade, é o que nos interessa, em saber como que as traduções chegaram para nós, né, para a língua portuguesa. Inicialmente, os textos, porque havia uma perseguição grande, viu, irmãos? Porque a igreja da Idade Média não aceitava essa tradução, não aceitava que era a tradução, né, da Vulgata Latina, eles não aceitavam que ela fosse traduzida para a língua do povo, né, a língua dos países, né, a língua vernácula. Eles não aceitavam isso de forma nenhuma. Então, era uma perseguição muito grande. E para que fosse traduzida, começou pelos reis, né, pelos monarcas, porque os monarcas tinham as costas quentes, né? A igreja não ia perseguir os monarcas porque eles estavam traduzindo a Bíblia. Então, eles tinham assim, um respaldo, né? A segurança de estar fazendo isso. Então, os primeiros tradutores
da língua. Teve ali o Concílio de Trento, a Reforma, a Contra-Reforma, o Concílio de Trento, mas os reformadores tinham essa prerrogativa, essa proteção de estar traduzindo a língua. Por exemplo, Martinho Lutero traduziu para o alemão, a Bíblia para o alemão, para a língua alemã, mas o que aconteceu? Eles eram protegidos, mas nem todas as pessoas eram protegidas dessa forma. Então, se uma pessoa que não fosse protegida quisesse fazer uma tradução do latim para uma determinada língua, provavelmente ele seria morto. Os pré-reformadores, muitos deles foram mortos, porque eles não tinham tanta proteção assim, e eles tentavam traduzir a Bíblia para a sua língua nativa. E muitos morreram. Muitos morreram. Então, os monarcas, né, os reis, aquelas pessoas que moravam em castelos, né, que eram bem protegidos, começaram esse trabalho de tradução para as diversas línguas. Né? Por exemplo, os monarcas lá da Inglaterra começaram essa tradução, os outros, né, reis também começaram essa tradução, e era assim que ocorria, porque não tinha como ser perseguido, porque eles eram autoridades máximas dentro dos seus países. Né? Deixa eu ler aqui para você, para a gente entender melhor. Inicialmente, os textos foram traduzidos por monarcas, né? Pelo fato que eles tinham um grande poder naqueles tempos e não sofriam nenhum tipo de perseguição por parte da igreja. Então, eles tinham a proteção. Os textos das escrituras traduzidos para o idioma nativo, dos nativos, era considerada pela igreja como malditos. Então, a igreja católica, ela tinha os textos que eram traduzidos para a língua nativa como escritos malditos. Eles tinham esse entendimento, que aquilo ali era maldito. Se tivesse uma Bíblia lá, por exemplo, em alemão, aquele texto da Bíblia, mesmo sendo fiel à tradução latina, seria maldito. Então, eles acreditavam dessa forma. E a língua para a qual foram traduzidos era o vulgar, ainda de acordo com a igreja. Então, eram escritos vulgares. Né? O primeiro texto traduzido para o português foi feito por Dom Diniz, rei de Portugal. Então, veja bem, a primeira tradução feita para a língua portuguesa foi por esse rei português aqui, ó. Dom Diniz. O texto foi baseado na Vulgata Latina e esse texto, veja bem, o primeiro texto continha 20 capítulos de Gênesis. Então, era inicial mesmo, né? Uma forma incipiente mesmo de tradução. Né? O livro de Salmos foi traduzido por Dom João I, que também era português. Né? A neta do rei Dom João, filha do infante Dom Pedro, introduziu do francês os evangelhos. Então, ela pegou uma tradução francesa e traduziu os evangelhos para o português. Então, veja bem, inicialmente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Inicialmente, as traduções para o português começou dentro da monarquia, que só eles tinham a proteção de estar fazendo essas traduções. Importante destacar que esses textos são pequenas partes e foram traduzidas, as traduções completas são do período posterior. Então, quer dizer, eles pegavam uma pequena parte e traduziam, mas as traduções completas, como nós temos hoje, foi do período posterior. E aqui nós vamos falar agora das traduções completas. Veja que não foi fácil, né, irmãos? A Bíblia chegar às nossas mãos da maneira que é hoje. Não foi fácil. Tiveram que passar por grandes dificuldades, né? Para a língua portuguesa, a tradução João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida nasceu em 1628
em Torre Tavares, perto de Lisboa. Então, ele era português. E sua tradução foi a primeira tradução completa para o português. Então, esse homem aqui, João Ferreira de Almeida, foi o primeiro a traduzir a Bíblia completa. A maioria das Bíblias que nós temos hoje, a tradução é João Ferreira de Almeida. Você pode olhar aí nas suas Bíblias que vai ter o nome dele. E os seus primeiros escritos foram perdidos e ele reiniciou sua tradução em 1648. Então foi no auge da Reforma Protestante, né? 1648. As 95 teses foram pregadas em 1617, então 1648 ele estava ainda no auge da Reforma Protestante, né? E esse João Ferreira de Almeida foi o primeiro a traduzir a Bíblia, né? E ele tinha também uma proteção muito grande, né? Porque ele tinha uma proteção grande porque ele começou a traduzir a Bíblia, ele já estava ali, o Concílio de Trento foi pouco tempo depois aqui, né? Então ele tinha uma proteção muito grande, porque a igreja considerava anátema qualquer escrito que não fosse em latim. Ele conhecia bem o hebraico e o grego, e em 1676, ele concluiu a tradução do Novo Testamento. Mas isso aí foi um trabalho muito difícil, porque as condições que eles tinham lá para escrever, apesar que a imprensa já tinha sido inventada, mas era muito difícil, não era igual nós temos hoje, essa facilidade de estar escrevendo, não era fácil, né? E João Ferreira de Almeida, ele traduziu em 1676 a tradução do Novo Testamento. E nessa tradução houve vários erros. Você vê que é um trabalho que começou de uma forma muito inicial, né? E tinha erros de acordo com a versão que estava sendo baseada, tinha vários erros, né? E nessa primeira aqui, João Ferreira de Almeida, teve um crítico que disse que tinha mais de 2.000 erros, né, detectados, né, pelo esse revisor aqui, o crítico, Rogério Ribeiro dos Santos. Então era muito erro, porque eles não tinham assim, a tecnologia que nós temos hoje, né? Não foi fácil mesmo a Bíblia chegar em nossas mãos da maneira que ela é hoje. Passaram por muitas dificuldades. E aqui, as traduções completas ainda para a língua portuguesa. Depois de ter publicado a tradução do Novo Testamento, João iniciou a tradução do Antigo Testamento e havia traduzido até o livro de Ezequiel, 41, 21. Aí, no momento que ele faleceu. Então, ele traduziu todo o Novo Testamento. No Antigo Testamento, em Ezequiel 41, ele morreu. E esse pastor aqui, ó, Jacobus Oppen, ele reiniciou o trabalho de Almeida. 5 anos depois, foi a imprensa a primeira Bíblia completa para o português, em 2 volumes, que foi chamado de João Ferreira de Almeida. Então, veja bem que ele morreu sem traduzir toda a Bíblia, mas ele teve esse pastor aqui que completou o trabalho dele. Vocês podem olhar aí nas suas Bíblias que provavelmente vai ter o nome de João Ferreira de Almeida, né, como o tradutor. Aí teve aqui essa tradução desse Figueiredo. Ele nasceu em Tomar, nas proximidades de Lisboa, tendo como base a tradução da Vulgata Latina, traduziu o Novo Testamento em sua totalidade. Então, ele traduziu todo o Novo Testamento, né? Aqui já foi 1790, 17 volumes, né? Em 1821 foi publicado toda a Bíblia em um só volume. Então, ele também foi muito importante, que ele deu passos iniciais também para
essa tradução para o português. E então não foi só o João Ferreira de Almeida, não foi só os monarcas, foi pessoas, né, que realmente diante da providência de Deus mesmo, porque se não fosse assim, eles não conseguiriam, né? Eles vêm traduzindo com muita dificuldade, até chegar nos modelos que nós temos hoje. E esse Antônio Pereira de Figueiredo incluiu na versão os livros apócrifos, já depois do Concílio de Trento aqui, né? que ocorreu em abril de 1546. Esse fato fez com que essa versão seja apreciada pelos católicos, justamente pelo fato de ser incorporado ali os livros apócrifos, né? Pelo fato, né, veja bem que ele fez uma tradução. Ele pegou a Vulgata Latina, que já era uma tradução, né, ela veio de a Vulgata Latina, ela foi baseada nas línguas originais, mas ela não era a língua original, porque a língua original é o grego e o hebraico. E a Vulgata Latina tinha como língua o latim. Então ele pegou dessa Vulgata Latina e traduziu, né, para o português. O João Ferreira de Almeida, essa última foi traduzida diretamente das línguas originais, que são do hebraico, então, grego e hebraico. Então, o João Ferreira de Almeida, ele traduziu das línguas originais, ele não traduziu das línguas do latim para o português, ele traduziu e buscou lá nos originais. E se buscar de originais, nós temos uma dificuldade, porque o grego, que se falava, o grego bíblico, ele mudou, tem uma diferença muito grande. O grego que se fala hoje não é o mesmo grego que se falava na época de Jesus. Houve uma mudança. A língua era dinâmica, né? A língua ela muda sempre, né? Então é muito complicado isso. E o hebraico, então, mais ainda. O hebraico, os textos que nós temos em hebraico são mais antigos ainda do que os textos que nós temos em grego. Então é muito mais difícil ainda, porque houve uma mudança muito grande. E essa língua hebraica, ela ficou um certo tempo morta. Ela foi renovada logo ali, naquele período da Segunda Guerra Mundial, que houve ali os sionistas, né, que fizeram aqui uma retomada da língua hebraica, que estava praticamente morta, e retomaram e reviveram essa língua hebraica. Então, é uma questão muito complicada, né, essa questão dos originais. Houve as traduções parciais também para o Brasil, né? Aqui já não vamos falar aqui do que chegou para nós, né? Primeiramente, houve as traduções parciais, que são partes da Bíblia que foram traduzidas para o português. Aqui nós temos aqui, tem essas instituições aqui, de acordo com relatos dos estudiosos, a primeira tradução foi publicada pelo Frei Joaquim, Nossa Senhora de Nazaré, o Frei católico, né? Claro. No estado do Maranhão foi baseado na Vulgata Latina. Aqui já não tinha mais essa proibição que havia lá no início da Idade Moderna, no Concílio de Trento, essa dificuldade. Aqui já não tinha mais, essa proibição não era tão assim, ferrenha, né? A igreja admitia que poderia haver traduções. Aí os próprios padres católicos começaram a traduzir para o português, para a língua portuguesa, né? Esse padre Santana aqui também, 1909, já no século XX, né? Século passado, ele começou a tradução do Evangelho de Mateus. A Sociedade de Literatura Religiosa e Moral do Rio de Janeiro, no século XIX, também já publicou alguma coisa. A tradição ficou conhecendo como primeira edição brasileira do Novo Testamento. Então já não era assim a Bíblia completa, era porções da Bíblia, né?
Você vê que no século XIX, no século XX, já tinha, ainda havia traduções parciais da Bíblia aqui para o Brasil. Já na Europa, lá em Portugal, muito tempo atrás, já tinha a Bíblia completa e aqui ainda não tinha. Então, é muito recente, né, essa questão. Esse padre aqui, Humberto de Rodin, foi o primeiro católico a traduzir o Novo Testamento diretamente do grego. Ele já não usou mais a Vulgata Latina, que era a Bíblia oficial. Ele buscou lá no grego, né, na língua oficial lá do Novo Testamento, lá no grego. Basílio Teres publicou a tradução do livro de Jó em 1917. Foi a vez que Depois foi a vez de J.L. Assunção publicar o Novo Testamento, tradução baseada na Vulgata Latina. Então, foi assim, porções da Bíblia. Você vê que até tempos recentes mesmo havia porções. Agora nós vamos falar das traduções completas que chegaram no Brasil. Essas traduções aqui foram as traduções completas que chegaram no Brasil. A partir do ano de 1902, já no século XX também, né? Sociedades bíblicas, né? Sociedades bíblicas passaram a se empenhar. A Sociedade Bíblica do Brasil é uma organização não governamental que faz com que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, chegasse a todas as pessoas, né? Vendo nas suas Bíblias também, que vai ter lá, Sociedade Bíblica do Brasil. Então, eles tinham que facilitar essa disseminação da Bíblia, né? E surgiu a nova tradução baseada nos melhores manuscritos de João Ferreira de Almeida. Eles basearam muito no João Ferreira de Almeida, que é o principal tradutor que nós temos para o português, né? Uma comissão de especialistas, em 1917, foi publicada a tradução brasileira. Essa aqui foi a tradução brasileira completa, né, da Bíblia completa. Marcos Soares realizou, já em 1930, né, traduzido da Vulgata Latina, defendendo os dogmas da Igreja Católica, e foi recebido o apoio papal em 1932. Esse aqui foi um dos tradutores que endossou, né, e através da tradução vinda da Vulgata Latina, defendeu, que foi defendido pelo Papa. O Papa, não tem o nome dele aqui, mas em 1930, se a gente olhar lá na história lá dos papas da igreja, a gente vai ver qual é o nome desse papa, né? Essa versão de Matos Soares ficou famosa pelo fato de, no seu prefácio, tinha várias acusações contra as versões protestantes, alegando que as referidas versões continham falsidades em seus escritos. Então, esse Matos Soares, ele, além de traduzir a Bíblia completa, lá numa parte específica lá, ele ficou famosa porque ele continha várias acusações contra as traduções protestantes, né, que era a do João Ferreira de Almeida, né, e muitas mais. Foi um grande e longo esforço para termos a Bíblia traduzida em português, na atualidade. Dispomos de uma grande quantidade de modelos de Bíblia. Veja bem, hoje nós temos Bíblia de tudo quanto é jeito, mas não foi fácil ela chegar até nós. Houve uma dificuldade muito grande, homens que dedicaram sua vida inteira nessas traduções, né, para traduzir a Bíblia para o português. Na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, lá, era proibida mesmo, não tinha a proibição era assim, digamos assim, ferrenha contra a tradução da Bíblia para outras línguas dos países. Foi amenizando com o passar do tempo, mas mesmo assim houve muitas dificuldades para que essa Bíblia que nós temos hoje seja tão ampla e abundante em nossas mãos, né? Nós temos algumas versões hoje que são as mais comuns, por exemplo, Almeida, Revista e Atualizada,
né? Então, nós temos a ARA, né? A ARA, Almeida Revista Atualizada. Nós temos a NVI, que é a tradução da NVI. Nós temos também a tradução para a linguagem de hoje. Nós temos também a Bíblia de Jerusalém, que usa muitos termos, né, mais do hebraico, né? E várias outras versões que nós temos hoje. Nós temos a linguagem de hoje, não sei se eu já falei, né, tradução para a linguagem de hoje, né, que é uma linguagem mais própria do século XX, né? É uma linguagem bem própria do século XX. A gente vai entender com mais facilidade. A linguagem Almeida Revista e Corrigida é uma linguagem mais tradicional. Almeida Revista Atualizada é uma mescla com a linguagem tradicional e a linguagem contemporânea. A linguagem de hoje, ela também é a linguagem mais contemporânea, e a NVI também fica nesse meio termo. A linguagem usada como mais tradicional e moderna também. Ela é o meio termo. Tudo isso para nós ter a melhor compreensão. Surgiu também as sociedades bíblicas do Brasil, né? A Sociedade Bíblica do Brasil, elas surgiram. Nós temos aí na apostila um texto que fala sobre a Sociedade Bíblica do Brasil, e essa sociedade, ela veio para facilitar que a Bíblia chegasse em nossas mãos. Você vê que a Bíblia é um livro que, se você for olhar, ela não tem um preço muito elevado, né? Se você compra a Bíblia aí de R$60, porque é um trabalho dessa sociedade bíblica para poder... A Bíblia tem um preço que é acessível a todas as pessoas, né? E foi muito importante também que a Sociedade Bíblica do Brasil, ela regula assim, as traduções para que não fujam tanto de acordo com a verdade bíblica dos originais, né? Elas não deixam que destoar tanto, né, a verdade bíblica dos originais. Alguém quer perguntar aí? O pastor, paz ao César. Ó, César. Só um comentário. Essa Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, aquela que foi traduzida pelo Cid Moreira, eu tenho ela, mas eu acho que ela foge, ela viaja muito fora do original, sabe? Qual que é que você falou? A Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, aquela gravada pelo Cid Moreira, Ah, tá. nova tradução da língua de hoje. Eu não Sim. gosto de... Eu leio ela de vez em quando, dou uma olhadinha, mas eu fujo dela. Eu vou mais para as outras, porque eu acho que eles viajaram muito Não, nas interpretações pessoais deles. eles querem modernizar muito, né? E foge, assim, da tradição, né? Dos originais, foge muito dos originais mesmo. Mas ela, assim, eu já tenho... Eu tenho uma aqui, mas ela, assim, apesar da diferença, a nossa confissão de fé, né? Os pontos fundamentais da nossa fé, ela não tem, assim, uma distorção, não, sabe? O que acontece com ela é que ela muda muitas palavras, né? E isso traz uma confusão, né, na mente de muitas pessoas. E ela e essa Bíblia ela é usada pelos jovens, né? Pelos jovens, né? As pessoas mais jovens gostam muito dela. E ela é diferente mesmo, realmente. É como se fosse uma Bíblia que tivesse sido escrita para uma pessoa leigo, assim, praticamente sem capacidade de interpretação, de estudo. Então, eles tentaram mastigar demais. Eu acho que temos que fere um pouco a Bíblia, a Bíblias mais secas. Aqui, eu gosto de pregar, de dar estudo com a Almeida Revista e Atualizada. Porque ela é assim, ela não vai muito, aprofunda muito nas palavras, né, mais difíceis, né?
mas também ela, assim, ela não vai muito para as palavras mais modernas dos nossos dias, né? Eu gosto muito da Almeida Revista Atualizada. Gosto de pregar com ela, eu sinto muito bem. Por exemplo, uma coisa assim, né? Tem algumas traduções que, por exemplo, falam que o nosso sentimento está no coração, né? A gente sente porque está no nosso coração o sentimento, a base do nosso sentimento é no coração, né? Para a tradução, para o original, para as línguas lá do original, o centro da nossa emoção está na barriga, né? No ventre, aqui na barriga. Então, quando você fala assim, por exemplo, uma frase aqui, eu te amo de todo, eu te amo de todo o meu coração. Lá está assim, eu te amo de todas as minhas entranhas. A diferença, né? Entranhas lá no grego mesmo, no original, quer dizer tripa mesmo. Você chegar para a esposa, para sua esposa e falar assim, ó, eu te amo de toda a minha tripa, não fica esquisito? Essa que foi a adaptação, né? E muitas outras coisas também, que lá nas traduções mais originais, chega a parecer nos nossos dias de hoje uma coisa até uma coisa situação estranhíssima, né? Estranho demais, porque distorce muito da nossa cultura hoje, né? Da nossa cultura moderna. Para eles lá, tudo bem, para eles lá era show de bola. Mas para nós aqui, já é uma coisa diferente. Então, essas linguagens, essas Bíblias mais modernas, elas tentam também corrigir isso, né? Então, é muito interessante, né? Eu sinto uma coisa também que eu gosto. Eu gosto, por exemplo, quando eu vou estudar, eu vou preparar uma pregação, por exemplo, eu pego várias versões. Eu pego a Almeida Corrigida, eu pego a Almeida Revista Atualizada, eu pego a Bíblia de Jerusalém, pego a Bíblia da Linguagem de hoje, que eu tenho todos aqui. E abro aqui os textos ali e vou comparando um com o outro. Então isso porque a melhor maneira mesmo seria a gente buscar lá no original. Mas aqui, você falar grego e ler em grego e ler em hebraico, não é fácil, né? Mas as nossas Bíblias que nós temos hoje, as traduções, para o nosso contexto, dá para você preparar bem o sermão, preparar bem o estudo, buscando nessas versões. É bom que você tenha várias versões. Quando você for pregar a palavra de Deus, busca essas várias versões. Agora, se você tem a facilidade de estudar de línguas, né? Você entende o hebraico, entende o grego, aí você pode ir também lá nos originais, né? E originais, eu tive um professor que falava assim, que você tomar uma água diretamente da fonte é bem melhor do que você tomar uma água, por exemplo, a água da torneira. E essa fonte seria os originais, né? Tanto o grego como o hebraico, porque você vai direto na fonte. Às vezes tem uma tradução aqui que não é... A tradução é a substituição de uma expressão, às vezes ela não é tão correta, né? Eles têm que buscar uma palavra que encaixa dentro daquela tradução, para aquela tradução, que aproxima-se do original. Isso muitas vezes não tem essa precisão, né? Essa precisão. Então, se você tem uma facilidade, é melhor você ir lá no original. Tem muitas passagens bíblicas que, se você não aprofundar muito, você prega errado. Porque a palavra que está ali, muitas vezes, ela está um pouco distante do original grego, né? Uma coisa nós temos que deixar bem claro, né? Nenhuma tradução, as traduções que nós temos hoje, apesar de usar termos diferentes,
os pontos centrais da nossa fé, nenhuma delas abala os pontos centrais da nossa fé. Eu já observei, já estudei todas elas, e nenhuma delas tem alguma coisa que vai contra os pontos centrais da nossa fé. Mas os pontos secundários, muitas sim, têm sim alguma diferença. Por isso que você tem que estudar bem mesmo, tem que se preparar bem, porque não é simples. Muitas pessoas pensam, não, vou ser pastor. Sou consagrado a pastor, vou começar a pregar, vou abrir uma igreja e tal. Mas, tudo bem, né? O chamado é ir de pregar o evangelho, tudo. Mas não é fácil. Você tem que se preparar bem. Porque senão você prega muita heresia, você prega muita coisa que é errada, por causa da falta de interpretação. Você interpretar um livro que foi escrito, né, o livro mais recente da Bíblia, foi escrito há 2000 anos atrás, né, que é o Apocalipse, para um contexto totalmente diferente do que nós temos hoje. Foi escrita para um povo. Veja que a Bíblia ela não foi escrita para nós. Ela foi escrita para o povo da época. O leitor primário da Bíblia são os povos daquela época. Nós somos leitores secundários. Algumas coisas é revelada a nós por profecia que ainda irá acontecer. Mas naquele momento que estava sendo escrito para um povo determinado. Então, tinha o leitor primário da Bíblia, que eram aquelas pessoas que viviam naquela época. Nós somos os secundários. Né? Nós tiramos proveito dos escritos que eram para aquele povo. Por exemplo, lá, vamos supor o Apocalipse. As cartas para igrejas do Apocalipse, né? Estavam sendo escritas para aquelas pessoas daquela época. Os evangelhos estavam sendo escritos para as pessoas daquela época. O Antigo Testamento, o Pentateuco, estava sendo escrito para o pessoal que estava saindo do Egito. Os livros históricos estavam sendo escritos primariamente para aquelas pessoas daquela época. Serve para nós hoje? Claro que serve. E serve muito. Mas era para aquela época. Então, há um abismo cultural, há um abismo geográfico, há um abismo linguístico, né? Muita coisa acontece, mas nós temos que entender que ela é completa, ela é inerrante, ela é infalível. E só assim, só por isso, nós temos essa condição de estar lendo a Bíblia hoje, interpretando a Bíblia hoje e aplicando em nossas vidas. Só por isso, é porque ela é inerrante, ela é infalível e ela é eterna. Ela é eterna. A palavra de Deus é a palavra eterna. Então, só por isso, e pela providência de Deus, que essa Bíblia chegou em nossas mãos. E a Bíblia é o livro mais lido no mundo. Está muito à frente do segundo colocado. Muito, mas muito à frente. E foram traduzidos em diversas línguas no mundo inteiro. Então, veja bem que a coisa está nós temos tudo isso em nossas mãos. Mesmo tendo todas essas dificuldades, temporal, cultural, linguística, veja bem, as línguas hoje, as línguas dos originais, da maneira que elas eram, né, não existe mais. Não existe mais. Então, há um abismo linguístico. Né? Vários abismos, mas mesmo assim, ela é a palavra de Deus e serve para edificar a nossa vida. Edifica a nossa vida. Quando você lê a Bíblia, você está ali tirando ensinamentos e edificando a sua vida. Edificando a sua vida e fundamentando a sua vida na palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Mais uma vez eu falo que tem muitas pessoas que ainda não entenderam isso. Tem muitas pessoas que não levam a Bíblia
a sério, não têm um zelo com a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que não leram a Bíblia pelo menos uma vez ainda. Toda. Hoje tem facilidades, né, de você ler, você pode pôr um som e ler a Bíblia acompanhada com áudio, cansa menos a sua mente, né, e tem Bíblia de vários do tipo, né? Então você pode ler, você pode escutar, você pode... E muitas pessoas não se importam com isso. Em contrapartida, alguns lugares que a Bíblia, ela só tem somente uma Bíblia para cada 300 pessoas. Uma Bíblia. E as pessoas têm sede. Lá na África, por exemplo, estava conversando com um missionário que veio de lá, que tinha uma Bíblia, o pastor tinha uma Bíblia, e aquela multidão reunia aos pés do pastor para poder escutar os ensinamentos. Hoje em dia nós temos Bíblia para tudo quanto é lado. Né? E acontece que as pessoas não dão o devido valor, né, à Bíblia. Amém? Então vamos encerrar aqui o nosso estudo, né? Nesse estudo nós discutimos sobre os seguintes assuntos. Falamos sobre traduções e versões. Falamos também sobre a Septuaginta, a porção samaritana, lá no Pentateuco, né, no Antigo Testamento. Explicamos também o surgimento de como surgiu o povo samaritano. Veja que Jesus, quando ele disse que para os apóstolos, sereis minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus se preocupava com todos os povos, né? Falamos também da Vulgata Latina, que é a tradução para o latim, feita por pai da igreja chamado Jerônimo, né? Falamos também sobre as versões e traduções siríacas, né? As traduções parciais e completas da língua portuguesa, para a língua portuguesa, as traduções parciais e completas no Brasil. Ainda falamos ainda de algumas versões que tem, né? Com Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Bíblia na Linguagem de Hoje, Bíblia de Jerusalém, a NVI, que estão à nossa disposição, né? Alguma pergunta, irmãos? Alguma pergunta? Porque nós estamos aí encerrando a nossa aula, né, a nossa disciplina. Mais uma vez eu falo para os irmãos, é o seguinte, tenha o desejo de estar pesquisando, né, a respeito do assunto. Pega essa apostila aí que vocês estão em mãos aí, pega os tópicos da apostila, vai para as pesquisas, converse com pessoas, busca aprimorar mais o entendimento, o conteúdo. É assim que a gente vai, assim que a gente vai crescendo. E pelo que eu estou vendo aqui dos irmãos aqui, já tem, está chegando a um ano que nós estamos estudando, né? Quase, em setembro faz agora um ano. Eu já vejo aqui que muitos irmãos já têm a capacidade de estar ministrando. Eu vejo aqui que tem muitos irmãos que têm essa capacidade de estar ministrando. Alguns já ministram, né? E é assim que a gente aprende. Quando você ministra, você dá uma aula, você aprende demais. Você aprende até mais do que os próprios alunos, né? Você aprende. Então, vai ministrando, vai procurando estar conversando com alguém, passar o que a gente está aprendendo para outras pessoas, porque a gente não pode concentrar somente em nós o conhecimento, né? A gente tem que conhecimento é feito para poder distribuir, né? Poder passar para frente do nosso conhecimento.
É assim, a gente consegue aprender cada vez mais. Tem uma sobrinha minha, o que ela fez? Ela montou um grupo de WhatsApp para comentar assuntos bíblicos. Ela juntou as primas lá, é, ela escolhe um tema por semana, e durante toda a semana ela vai conversando a respeito desses temas e vai aprendendo. Né? Então, assim, a gente tem que pôr a nossa criatividade para estar se ensinando. Né? Eu já fiz assim, já implementei lá na Igreja Batista da Família Bela Vitória, seminário, nós estudamos lá um ano e pouco. Já comecei a implementar também a Escola Bíblica Dominical, a IBD lá também. Nós temos um seminário aqui. Então é assim, a gente vai conversando, aprendendo. Né? Eu dou aula no YouTube, né? As aulas eu mando para o YouTube, eu aprendo, porque eu vou gravando, eu vou aprendendo. Então é assim que a gente, né, consegue aprender muito. É claro que nós temos nossas atividades, né, que tomam conta de muito do nosso tempo, mas uma hora vaga ali e tal, você saiu para divertir com a família e tal, você tem um tempinho, vai lá e começa a pesquisar mais, a estudar mais. Amém? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Deixa eu ver aqui, nós estamos aqui com a 9 horas. Os irmãos de sempre estão todos aqui. Para mim está tranquilo, pastor. Graças a Tá? Deus. Ó, mais uma vez, agora que tem mais gente aqui, eu posso falar com mais abrangência, né? Nossa próxima matéria vai ser uma matéria interessantíssima, viu? É o panorama do Antigo Testamento. Nós vamos aprender Bíblia mesmo. Nós vamos sair daqui, sim, bem preparados, com um aprendizado muito bom, porque nós vamos aprender Bíblia mesmo. Aí eu peço aos irmãos aí que pegam a apostila, dá uma lida na apostila. Eu vou só terminar ela no meio da semana, um pouco mais perto do final de semana, eu vou enviar para vocês a apostila revisada, toda revisadinha. Lê as apostilas. Quando eu der aula aqui vocês gravem, vocês vê novamente as aulas, né? Anota os pontos, né? O YouTube é bom, que os vídeos, as aulas gravadas é bom que você pode pausar. Vamos falar alguma coisa que você tiver assim, você pode pausar e pesquisar. Então pode me perguntar também, que eu estou aqui para isso mesmo, para responder. E nós vamos aprender muito. Tenho certeza que nós vamos aprender muito da Bíblia mesmo, né? A Bíblia mesmo. Amém? Então está tudo tranquilo. Vamos orar então. Vamos orar para... Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço, Pai amado, por essa rica oportunidade de estar aqui, juntamente com os irmãos, estudando a bendita palavra do Senhor. Pai amado, Pai querido, o Senhor até aqui tem nos sustentado, tem nos direcionado, porque se não fosse pela sua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Eu te agradeço, Pai amado, Pai querido, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, aprendendo mais da sua palavra. Eu creio que cada um que está aqui nessa noite são pessoas que têm o desejo de conhecer mais e mais a sua face, sabendo, Pai amado, que o Senhor é inescrutável no seu conhecimento.
porque nós não conseguiremos conhecê-lo totalmente, mas nós conseguiremos conhecer parcialmente o que o Senhor nos revelou. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço também pelo fato de que o Senhor decidiu que todos nós estivéssemos, Pai amado, vivos nessa data. O Senhor decidiu, Pai amado, através da sua misericórdia e da sua providência, que nós respirássemos no dia de hoje. E que o Senhor, Pai amado, está guardando cada um de nós, a nossa família, porque o Senhor é o Deus protetor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso galardão. Eu te agradeço, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Te agradeço também pela vida dos meus líderes, pastor Nelson, pastor João, pastor Eduardo. Te agradeço também, Pai amado, pelos pastores, os demais pastores da Igreja Batista da Família. Eu te agradeço, Pai amado, principalmente pela vida de cada um que está participando aqui no nosso estudo. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 Que o amor do nosso Deus, Amém, Jesus. a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Assim seja. e a doce consolação do Espírito Santo Aleluia. esteja com todos, não só hoje, aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação a todo Israel de Deus. Todo aquele e toda aquela que tem fé. Pode dizer amém? Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite, pastor. Boa noite a todos.